Olá pessoal, vamos então hoje falar um pouquinho sobre galvanômetro, voltímetro e amperímetro, né? Como é a construção interna desses equipamentos e como eles funcionam, né? O galvanômetro, que é aquele instrumentozinho de ponteiro, né, que funciona conforme a variação de campo magnético, de corrente elétrica, né? E a partir do galvanômetro, como se constitui um voltímetro, como se constitui um amperímetro, tanto ideal quanto real, tá bom? Então, vamos já passando aqui para o nosso open board, tá? Primeiro de tudo, vamos falar o que é o galvanômetro, né? O galvanômetro, ele vai ser exatamente este componentezinho que tem uma figurinha aqui que eu vou colocar para vocês. Olha só. O galvanômetro, ele é esse instrumentozinho de ponteiro, tá? É o coração do multímetro analógico, vamos assim dizer, né? Ele tem, ó, observem, ele tem um núcleo móvel aqui que é bobinado, ou seja, ele possui um enrolamento com um fiozinho bem fininho, né? Que está submetido a esse campo magnético aqui, polo norte e polo sul, né? E aí o que é que acontece? Quando esse galvanômetro ele é percorrido por uma corrente elétrica, surge aqui um torque, né? Ou seja, um movimento de girar esse ponteiro aqui, e esse ponteiro, e no caso ele vai girar numa angulação que seja proporcional, que seja regulada por esse valor de corrente elétrica, tá? Então, basicamente, esse seria o galvanômetro, né? Então, o galvanômetro ele é um instrumento utilizado para medição de correntes de baixa intensidade, né? É um instrumento utilizado para medição de correntes em baixa intensidade. Da ordem de alguns microamperes, né? Alguma coisa do tipo, né? Nessa ordem de grandeza. Então, correntes de baixa intensidade, cuja aplicação é feita tanto para o amperímetro, voltímetro e outros instrumentos analógicos, certo? Então, o galvanômetro seria esse instrumento aqui, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui do lado direito, nessa figura do lado direito, né, que tem justamente essa característica de medir correntes em baixa intensidade, certo? Ele é composto por um núcleo bobinado móvel, né? Submetido a um campo magnético, ímãs permanentes, né? Que no caso a interação entre a corrente elétrica desse núcleo e o campo magnético vai fazer o ponteiro deflexionar, né? A interação entre o campo magnético gerado pela corrente e o campo do ímã fará o ponteiro deflexionar, né? Tá bom? Então, no caso aqui, o galvanômetro ele seria esse equipamento básico, né? Que a grande maioria dos instrumentos analógicos, né? Que utilizam ponteiros, né? Utilizam como base a tecnologia do galvanômetro, né? Existem outras tecnologias, instrumento de bobinas cruzadas, que é o galvanômetro, ele possui duas bobinas cruzadas dessa forma, né? Que é utilizado em outros tipos de equipamentos, mas em suma a boa parte dos equipamentos são construídos a partir desse equipamento básico, tá bom? Então, dito isso, vamos entender aqui o que seria um voltímetro, né? E aí eu vou já abrir aqui um outro programa para fazer alguns desenhos para vocês. Vamos então falar aqui do meu amperímetro. Certo? Que no caso é um instrumento utilizado para medições de correntes, né? Medição de correntes elétricas, né? E deve sempre ser conectado em série
ao ramo, né, ao circuito que nós queremos, realizar a medição, certo? Então, o meu amperímetro é um instrumento que ele deve sempre ser conectado em série, dessa forma aqui, ó. Então, aqui nós teríamos um exemplo de uma forma de conexão de um amperímetro, né? Então, no circuito ao lado, o amperímetro realizará a medição da corrente que está percorrendo o resistor R, né? Então, no caso aqui, essa corrente está percorrendo esse resistor R, né? Alimentado por uma tensão, por uma fonte de tensão, não é isso? E aí o que é que vai acontecer, né? A corrente ela vai surgir aqui nesse circuito em virtude do resistor R, certo? E vai obedecer à lei de Ohm, né? Onde na lei de Ohm a gente tem que ver a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência, né? Então a corrente elétrica que vai ser medida pelo meu amperímetro, ela vai ser igual a tensão dividido pela resistência, tá bom? Então, nesse circuito ao lado, o amperímetro ele vai realizar a medição da corrente que está percorrendo o resistor R, tá bom? Só que o que é que acontece? Vamos aqui novamente, então, para o nosso circuito aqui, né? Ora, o meu amperímetro, ele foi adicionado ao circuito, então ele é um componente adicionado a esse circuito elétrico, né? Então, o amperímetro, a corrente que circula pelo circuito, né? Também irá passar pelo amperímetro. Dessa forma, o equipamento deve interferir o mínimo possível. O equipamento deve interferir o mínimo possível. Na medição, certo? E aí é aí onde entra a diferença entre amperímetro real e amperímetro ideal, né? Vamos falar primeiro do ideal, né? O amperímetro ideal, ele é um equipamento que ele possui resistência interna infinita, possui resistência interna zero ou nula, certo? O que é que isso significa, né? Que esse equipamento ele não vai interferir no valor de corrente, que está circulando no circuito, né? Ou seja, como a resistência interna do aparelho é zero, né? Interna é considerada zero, não haverá interferência do aparelho, né, do equipamento, na corrente do circuito, certo? Ou seja, a corrente que o meu amperímetro ele vai medir vai ser precisamente a corrente que está passando no meu resistor, tá? Porém, nós temos também o caso do amperímetro real. Tá? O que seria esse amperímetro real? Colocando novamente aqui o nosso circuito, né? O amperímetro real, ele possui um valor de resistência interna, certo? Que no caso é a resistência do galvanômetro, né? Geralmente nos equipamentos analógicos, né? Possui um valor de resistência interna atrelado aqui dentro, né? No caso, característica construtiva dele, né? Que implica em uma pequena alteração no valor da corrente do circuito, né? Porque no caso agora a resistência, a corrente do circuito, ela vai ser a tensão VF, né? Dividido pela soma das resistências do circuito mais a resistência interna
do amperímetro, né? Observem que essa equação ela é diferente dessa daqui, né? Eu vou até colocar o VF aqui, né, para dizer que é a tensão da fonte. Então a tensão da fonte dividida pela resistência, mas essa daqui vai ser a tensão da fonte dividida pela resistência mais a resistência interna. Ou seja, o meu amperímetro ele vai interferir na leitura do valor de corrente, tá bom? Entretanto, né? Entretanto, essa resistência possui um valor muito baixo. Entretanto, o valor da resistência interna do equipamento costuma ser muito pequeno, praticamente desprezível se comparado às resistências medidas, de tal forma que sua interferência na medição possa ser desconsiderada. Tá bom? Então, o valor da resistência interna desse equipamento, né, a gente pode desconsiderar. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o amperímetro está mostrando o valor correto, né, o valor exato da leitura. Certo? E aí, olha só que coisa interessante, né? Considerando então que a gente não, a gente na verdade desconsidera essa resistência, né? A gente considera ela um valor muito baixo. O valor de corrente que nós estamos medindo, ele vai ser ele vai teoricamente ser exatamente o valor da medida que nós estamos fazendo, tá bom? Vamos analisar aqui agora o caso do voltímetro, certo? Do voltímetro, certo? O voltímetro, no caso, ele vai ser o equipamento que fará a leitura dos valores de tensão, diferenças de potenciais, né? Vamos assim dizer. Então, o voltímetro é o equipamento que realiza a medição da diferença de potencial entre dois pontos do circuito. Sua conexão é realizada sempre em paralelo aos pontos os quais deseja-se conhecer a tensão, né? Então, esse aqui é o símbolo do voltímetro. E aí, no caso, o circuito, né, para que vai fazer essa, que nós vamos conectar, a forma de conexão vai ser exatamente essa desse circuito, né? Observem que nesse caso aqui, o voltímetro está realizando a tensão ao qual está submetido o resistor, né? No circuito ao lado, o voltímetro está medindo a tensão ao qual está submetido o resistor R, certo? E aí observem que no caso aqui ele é colocado em paralelo com o resistor, porque eu quero saber, no caso, a tensão sobre esse resistor, né? Se eu quiser saber a tensão da bateria, bem, eu teria que conectar ele em paralelo com a bateria, né? Que nesse caso desse circuito aqui, especificamente desse circuito aqui, daria na mesma, né? Daria na mesma. Tanto faz eu ter esse resistor como não. O multímetro, o voltímetro, ele vai medir a tensão nos terminais dessa bateria, dessa tensão VF, tá bom? E aí nesse caso, similarmente ao meu amperímetro, nós temos o seguinte, certo? Parte da corrente, no caso aqui, ó, a corrente que está circulando pelo meu resistor, ela vai vir por esse caminho aqui, né? Dessa forma aqui. E aí quando chegar aqui, pela lei de Kirchhoff, uma parte da corrente ela vai para o resistor e a outra parte vai para dentro do meu voltímetro, né? Então, similarmente ao amperímetro, parte da corrente, ou melhor, a corrente elétrica também vai passar por dentro
elétrica também vai passar por dentro do voltímetro. Por dentro do voltímetro. Entretanto, por estar conectado em paralelo, né? Conectado em paralelo, apenas uma parte dessa corrente é desviada para dentro do equipamento. Isso aqui é explicado pelas leis de Kirchhoff, tá? Pelas leis de Kirchhoff, né? E aí, da mesma forma, por esse motivo, nós temos também o nosso voltímetro ideal e o nosso voltímetro real, né? O voltímetro ideal, né? Ele possui resistência interna infinita, certo? Teoricamente infinita, né? O que é que significa resistência elétrica infinita? Dessa forma, a corrente que irá ser desviada para passar por dentro do equipamento será zero, né? Ora, se nós tivermos aqui pela lei de Ohm, né? Pela lei de Ohm, né? A corrente, eu vou chamar essa corrente aqui de I minúsculo, tá? Ora, pela lei de Ohm, se nós pegarmos o I minúsculo, vai ser igual a tensão da fonte, né? Dividido pela resistência interna do meu voltímetro, né? Mas numa fração, quando o denominador ele é muito grande, tendendo a infinito, né? Significa que o resultado dessa fração possui um valor tendendo a zero, né? Na fração, quanto maior o denominador, menor o valor total, né? Quem mexe com coisa em polegada aí sabe que uma chave de 1/4 é menor do que uma chave de meia, né? Ah, mas meia, o denominador é um 2 e o 2 é maior do que o 4, né? E aí? O que é que vocês acham, né? A chave de 1/4 ela é menor do que uma chave de meia polegada, né? O 4, no caso, perdão, o 4 ele é maior do que o 2, né? Mas pelo fato de estar dividindo no denominador da fração, você vai ter que 1/4 vai ser menor do que 1/2. E 1/8 vai ser menor do que 1/4, 1/16 vai ser menor que 1/8. E assim vai, né? Qualquer valor dividido por infinito dá zero, né? Então, por esse motivo, a gente considera que a corrente desviada ela vai ser zero, certo? Já no caso do meu voltímetro real, tá? No caso do voltímetro real, ele possui resistência interna com valor muito alto, porém não é infinito, né? O infinito não existe no mundo real, né? O infinito é apenas uma comparação, é apenas o fruto de uma comparação. Então ela possui um valor muito alto, mas não é infinito, né? Dessa forma, a corrente desviada possui valor muito baixo, tão baixo que podemos considerar que praticamente não irá interferir no valor da tensão, né? O que é que acontece? Se nós tivermos essa situação aqui em que nós desviamos uma parte do valor, né, para dentro do equipamento, o que vai acontecer, faltou só a linhazinha daqui, né? O que vai acontecer é que a corrente que vai passar pelo meu resistor que eu quero saber, ela vai ser um pouquinho menor. Se ela vai ser um pouquinho menor, a tensão dele também vai ser um pouquinho menor, né? Nesse caso aqui, como o circuito ele está em paralelo, né, a gente não está considerando aqui a resistência interna da fonte, mas a fonte também possui resistência interna, certo? E isso tudo vai interferir no valor da leitura. Foi aquilo que eu disse em sala, que quando nós conectamos o equipamento naquilo que nós estamos querendo medir, nós já estamos interferindo na grandeza, certo? Foi basicamente isso que eu quis dizer, tá? Então possui resistência interna com valor muito alto, porém não é infinito. Dessa forma, a corrente desviada possui valor muito baixo, tão baixo que podemos considerar
que praticamente não vai interferir no valor de tensão, certo? Ou seja, os equipamentos que utilizamos no dia a dia são equipamentos reais, porém podemos considerar que os valores de resistência são tais que não interferem na leitura da medida que estamos fazendo, certo? Não interferem no valor que nós estamos tentando medir. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre voltímetro real, voltímetro ideal, amperímetro real, amperímetro ideal. Tá bom? Valeu aí. Tchau, tchau.